Olá, meu nome é Rodolfo Freitas, sou violinista e professor de violino. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos falar a respeito do som. Falaremos também um pouco a respeito do aparelho auditivo humano e de como tratamos o som na música. Afinal de contas, você saberia me dizer o que é som? Som é a sensação auditiva que temos resultante da vibração de algum objeto. Pode ser de uma corda, de um pedaço de madeira, ou da janela que vibra no ônibus, ou até o motor do próprio ônibus. Tudo que ouvimos é produto da vibração de algum objeto. Esse objeto ele vibra, fazendo as moléculas de ar que estão em volta de si vibrar. Essas moléculas, elas batem, esbarram umas nas outras, criando as ondas de compressão e refração, que são variações de pressão no ar. Essas variações de pressão, elas chegam até os nossos ouvidos. O nosso ouvido, ele se divide em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é onde tudo começa, é ele quem capta o som e manda para dentro da nossa cabeça, passando pelo ouvido médio, chegando até o ouvido interno, onde ele vai ser transformado em energia e convertido em som pelo nosso cérebro. O ouvido externo se divide em duas partes: o pavilhão auditivo e o canal auditivo. O pavilhão auditivo, a nossa orelha, é responsável por captar os sons e direcionar para o canal auditivo. É como se fosse um funil. Ele recebe os sons batem nele e refletem para o canal auditivo. O pavilhão auditivo ele é muito importante porque ele nos auxilia na localização, na direção do som. É por isso que sabemos de onde está vindo o som, se de trás, se da frente, se do lado. Em algumas espécies o pavilhão auditivo é muito importante, porque ele ajuda a caçar ou a se localizar, saber o que tem em volta. A extensão auditiva humana, ela vai de 20 Hz. Hertz é a medida que utilizamos para vibrações por segundo. Ela vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Sons que ultrapassam os 20.000 Hz nós chamamos de ultrassons. E sons que estão abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassons. Esse número de 20.000 Hz ele pode variar, porque conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos perdendo a nossa capacidade auditiva. Então varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que param de ouvir sons mais agudos antes. Quanto menos vibrações possuem o som, mais grave ele é. Então 20 Hz é um som bem grave. E quanto mais vibrações ele possui, mais agudo ele é. Então 20.000 Hz é o mais agudo que a gente consegue ouvir, é o mais fininho. Como eu dizia antes, algumas espécies se utilizam do pavilhão auditivo, ou seja, se utilizam da sua orelha para se localizar ou para achar caças, como por exemplo o morcego. O morcego ele emite sons muito agudos, alguns nem podem ser percebidos pelo ouvido humano. Ele se utiliza desses sons para se localizar em pleno voo ou achar as suas presas. O morcego emite sons de 7.000 até 100.000 Hz. Essa prática de utilizar o som para se localizar ou para localizar presas, caçar no caso, nós chamamos de ecolocalização. Os morcegos se utilizam da ecolocalização através dos ultrassons, diferente das baleias, por exemplo. As baleias elas se utilizam dos infrassons. As baleias emitem sons que vão de 6 a 16 Hz, conseguindo enxergar na sua frente pedras, penhascos dentro da água. Uma curiosidade legal é que na água o som viaja a 1.500 metros por segundo. Para a baleia ou para os animais terem essa informação, o som precisa ir e voltar.
Isso quer dizer que em 2 segundos a baleia consegue enxergar a 1,5 km de distância. Já o canal auditivo, ele é como se fosse um corredor. Então, a orelha recebe o som, direciona o som para o canal auditivo e o canal auditivo encaminha esse som para o tímpano. O tímpano já pertence ao ouvido médio. No canal auditivo também nós possuímos pelo e cera que protege o nosso ouvido de sujeiras do mundo exterior. No ouvido médio, nós vamos ter o tímpano e 3 ossículos, sendo eles o martelo, a bigorna e o estribo. O tímpano, ele é como se fosse um tambor. Ele possui uma pele de 9 milímetros de espessura e 10 milímetros de diâmetro. Essa pele ela fica fortemente esticada e conforme a variação do ar chega pelo canal auditivo, ela vibra junto, tá? Imitando essa variação de pressão. Imaginem uma cortina balançando com o vento. Só que, ao invés de uma cortina, é uma pele de tambor presa. É assim que funciona o tímpano. O tímpano capta essas vibrações e passa essas vibrações para os 3 ossinhos, tá? O martelo, a bigorna e o estribo. A função desses 3 ossinhos é amplificar o som, porque o nosso ouvido interno ele é repleto de líquidos, um líquido que chama perilinfa. E o som tem mais resistência para se propagar no líquido que no ar. Quando as vibrações chegam até o nosso tímpano, por si só elas não têm força para passar pelo nosso ouvido interno. Então elas precisam ser amplificadas por esses ossinhos. Eles vibram, o último que é o estribo vibra em forma de um pilão, levando o som até a janela oval, que já é a entrada para o ouvido interno. Quando um som muito forte chega até os nossos ouvidos, esse som é identificado e ele não passa da forma que ele vem, ele não é amplificado pelos ossinhos. Existem músculos em volta do nosso ouvido médio que se contraem quando esses sons são identificados, diminuindo assim essa vibração intensa para que o som possa seguir o caminho natural pelo nosso sistema auditivo. Porém, existe um período de tempo entre a identificação desse som e a reação do músculo. Sons muito fortes podem danificar o nosso aparelho auditivo. Então, quando o som chega, se ele chegar com muita pressão, pode ser que passe alguma coisa ou alguma vibração muito intensa para dentro do nosso aparelho auditivo, danificando assim a nossa audição. O ouvido interno, ele é dividido basicamente em 2 partes. Nós temos a cóclea e o labirinto. O labirinto não tem nada a ver com o som. Ele serve, na verdade, para regular o equilíbrio do corpo. Já a cóclea é o caminho final das ondas sonoras. As ondas de vibração chegam pela janela oval, que é a porta de entrada para o ouvido interno, e elas são encaminhadas pelos corredores da cóclea. A cóclea é uma cavidade óssea em formato de espiral. Ela possui o tamanho de uma ervilha. Ela também é repleta de um líquido chamado perilinfa. Quando o som chega pela janela oval até a cóclea, ele precisa passar por 3 escalas, que são, entre aspas, as divisões da cóclea. São elas as escalas vestibular, escala média e escala timpânica. Na escala timpânica, nós encontramos uma membrana, que chama membrana basilar. Ela se mexe conforme a vibração que chega até ela. É como se fosse uma régua presa numa mesa pela ponta. Ela vibra mais onde ela é mais solta e menos onde ela é mais presa, distinguindo assim os sons graves dos sons agudos. Os sons graves são identificados pela parte onde ela é mais solta e vibra mais, e os sons agudos pela parte onde ela é mais presa e vibra menos. Na membrana basilar também encontramos o órgão de corte. O órgão de corte ele é repleto de células ciliadas, ou seja, ele é cheio de pelinhos. Esses pelinhos vão transformar as vibrações
recebidas pela membrana basilar impulsos neurais e vão encaminhar esses pulsos neurais para o nosso encéfalo, que é quem é responsável em transformar esses pulsos neurais na sensação auditiva que conhecemos. Agora que já sabemos o que é o som, eu não disse onde ele se propaga. O som se propaga pelo ar, pela água e por objetos sólidos, como por exemplo a madeira. Agora que já conhecemos o que é o som, como ele se propaga, como funciona o nosso aparelho auditivo, vamos conhecer como tratamos o som na música. Podemos dividir o som em 4 partes. São 4 qualidades intrínsecas a ele. São essas qualidades a altura, a intensidade, o timbre e a duração. A altura é a qualidade do som que se refere às frequências. Ela identifica as frequências, tá? Ou seja, as notas musicais. Cada nota musical tem uma frequência diferente. A altura, ela nos ajuda a identificar os sons grave, médio e agudo. Chamamos de altos os sons mais agudos e baixos os sons mais graves. Podemos dizer que uma mesma nota está alta ou baixa, ou seja, está mais aguda ou mais grave do que o esperado. Dependendo da forma que colocamos o dedo na corda do violino, o som resultante pode ser alto, exato ou baixo. Som exato. Som alto. Som baixo. Isso pode variar de acordo com o local onde apertamos, a forma como apertamos e a forma como posicionamos o dedo. Já a intensidade é a qualidade do som que nos permite dizer se o som é forte ou fraco. É como se fosse o volume do som. Quanto mais volume, mais forte é o som. E quanto menos volume, mais fraco é o som. Na música, tratamos a intensidade através das diferentes dinâmicas escritas nas partituras. Para representar os sons fracos, nós temos o piano. Para identificar os sons médios, temos o mezzo forte e o mezzo piano. Mezzo forte é médio, mais próximo do forte. E mezzo piano é um médio mais próximo do piano. Temos também o forte para representar os sons fortes. Em algumas músicas temos para a expressão sons que ultrapassam o forte, como fortíssimo e fortíssimo. O timbre é a qualidade do som que nos permite diferenciar qual é a fonte sonora. Ou seja, é nele que encontramos as características de cada fonte sonora. É por causa do timbre que ouvimos um som e sem nem precisar ver exatamente o objeto que está vibrando, nós sabemos o que é que está vibrando. Por exemplo, quando estamos dentro de casa, ouvimos um carro passando na rua. Não precisamos ir até a rua para ver que é um carro que passou, porque nós conhecemos a característica do som do carro. A mesma coisa quando, por exemplo, o nosso pai nos chama. Não precisamos necessariamente ver que foi o nosso pai que nos chamou para saber que se foi o pai ou se foi a mãe. Através da voz, nós conseguimos diferenciar quem é a pessoa que está falando conosco.
Isso é possível por causa do timbre. É o timbre que carrega essas características. Na música, podemos diferenciar o timbre com diferentes instrumentos, tocando, por exemplo, o mesmo trecho musical. Um violino, um sax, um violoncelo. São instrumentos diferentes e vão ter sons diferentes tocando o mesmo trecho. Podemos também diferenciar o timbre tocando uma mesma nota em cordas diferentes no violino, por exemplo. Podemos também variar o timbre com formas diferentes de execução. E a duração se refere a sons curtos e longos. Fazendo várias combinações de durações diferentes, nós temos o que nós chamamos de ritmo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal para ficarem sabendo dos próximos vídeos que eu vou lançar. Compartilhem com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!